E aqui nesta etapa nós vamos ver as metodologias de tiragem. Tão importante quanto saber o significado das cartas é saber como que você vai usá-las, correto? Então, bora. E essa é a famosa cruz celta. Vocês vão embaralhar as cartas, cortar como de costume. E a primeira carta é a carta que fala do momento presente, essa carta do meio. A carta número 2 é o desafio imediato. Carta número 3, passado distante. Número 4, passado recente. Número 5, conselho. Número 7, futuro. Número 6, futuro imediato. Número 7, fatores que afetam a situação. Número 8, influências externas. Número 9, são as esperanças e medos. Ou seja, se a carta cair positiva, é uma esperança que o consulente tem, que a pessoa tem. E se ela cair invertida ou negativa, são os medos, certo? A carta 10 é a carta de resultado final, prognóstico. E essa é a tiragem Peladan. A primeira carta nos diz o que é favorável, vantajoso, o aspecto afirmativo. Portanto, na tiragem Peladan, essa carta ela sempre vai estar virada para cima. Você tira a carta e vira ela para cima. A segunda carta é o que é desfavorável, ou seja, independente da carta que sair, você vai usar essa mesma regra, só que você vai virar a carta para o negativo, tá? Você vai ver o lado ruim da carta que sair. Vai virar ela para baixo. Se para baixo ela for uma carta positiva, lê o lado negativo dela. A não ser que seja uma carta muito, muito, muito positiva, que dos dois jeitos ela fique positiva. O que eu acho muito difícil de acontecer. 3. Ação, influência, próximos acontecimentos, o caminho, né? 4. Resultado, consequência, solução. 5. É a síntese. É o sentido do conjunto das cartas. Você vai, então, ler a quinta carta e vai tirar um pouquinho do que você viu em todas as cartas anteriores. Método Kairala. Nesse método, a primeira carta vai te dizer como o consulente está. A segunda carta, como está a vida do consulente. A terceira é o prognóstico. É o resultado, o resumo aí nos próximos meses ou no tempo em que você colocou a questão. Quarto é a carta de conselho e 5 é o desfecho. E a quinta carta, no método Kairala, na verdade ela deveria ser a primeira, porque você tem que virar ela antes das outras cartas. Primeiro a gente começa na quinta carta. E esse é o templo de Afrodite. É uma tiragem para casais, para você ver como que vai o relacionamento. Então você vai tirar em formato de ferradura e a primeira e a quarta carta é o que ele e ela pensam da relação. Se for um casal homossexual, a primeira carta é sempre o consulente ou a consulente e a quarta carta é o par. Cartas 2 e 5, o sentimento de um pelo outro, como vai o coração. Cartas 3 e 6, a atração física de um pelo outro, como vai a libido. E o 7 é o resultado final, é o prognóstico, é o produto, né? O prognóstico para esse casal. Tiragem de ferradura. Primeira carta, passado. Segunda, presente. Terceira, futuro imediato. Quarta, obstáculos. Quinta, as atitudes dos outros. Sexta carta, conselho. Sétima carta, o resultado final, caso a pessoa siga o conselho. E essa é uma tiragem de duas escolhas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero abrir uma empresa. Eu abro no bairro tal ou eu abro no segundo bairro? Eu tenho duas opções, né? Tô conhecendo duas pessoas. Qual deles dois é melhor, o Joãozinho ou o José? Entendeu? Então, número um, pontos favoráveis. Número 2, pontos desfavoráveis. Carta número 3, perspectivas ou tendência. Quarta carta é a carta de conselho. Esse método é um dos mais utilizados. É o método linear, que consiste em passado, presente e futuro. Carta 1, passado. Carta 2, presente. Carta 3, futuro. Tirando o método linear, tem várias outras formas de você fazer o método de 3 cartas. Por exemplo, a primeira, ponto positivo. Segunda, ponto negativo. Terceira, o resultado. Ou 1, causa. 2, o decorrer. 3, os efeitos ou as consequências. Outra forma, a primeira é a alternativa, a segunda é a outra alternativa, e a terceira é a avaliação final. Quarta forma, né?
A meta. Carta 2, a intenção. Opa, perdão. Primeiro, a meta, a intenção, né? A meta. 2, a forma de chegar nessa meta. 3, as consequências. Outra forma, 1, eu. 2, o outro, né? 3, as perspectivas. Isso aqui pode ser bastante utilizado nas questões amorosas. Outra forma, o que o consulente pode esperar se for em frente? Se ele for em frente, resultado número 1. Carta 2, se ele recuar, o que ele pode esperar se caso ele recuar? E a terceira carta é o prognóstico. E um outro método também é você tirar 3 cartas. Qual é a probabilidade disso dar certo? Cada carta vai responder 3,33% de probabilidade, ou seja, se você dividir 100% dividido por 3, vai dar uma dízima periódica aí, 3,33, 33, 33. E aí você vai saber aí qual é a chance, né? Mais cartas para cima, probabilidade de dar mais certo. Mais cartas para baixo, probabilidade de dar errado. Se vier uma carta de talvez uma positiva e uma negativa, veio bem neutro aí. Esse método eu costumo usar bastante, que é o método de 5 cartas. 1, a pessoa. 2, o momento. 3, o desafio. 4, o conselho. E 5, o prognóstico. E aqui é o método de 7 cartas, que a primeira carta é o passado, a segunda é o presente, a terceira é o futuro, a quarta carta é o que é sabido, a quinta carta, o que está oculto, sexta carta, a visão do consulente e sétima, a visão dos envolvidos na questão ou pessoas de fora. E esse é o método de 9 cartas. Primeiro você tira a carta do meio, que é o momento atual, depois tira as cartas 2 e 3, que simbolizam o presente. As cartas 4, 5 e 6 representam o passado, e as cartas 7, 8 e 9 vão dizer como será o futuro. E mais uma vez, parabéns por ter chegado até aqui. Você já está quase terminando o curso.